Ontem a gente fez uma conversa, nós estávamos em 10 universidades e instituições de ensino superior, e nós dividimos nossa discussão em duas partes. Primeiro, uma parte seria problematizações e desafios, e, enfim, aqui então representa somente um pouco do resumo, não é? Pouco do resumo que foi discutido, acho que é bem isso. E o compromisso de que isso vai ser repassado para todos os colegas e com as devidas complementações ainda, porque tem informações que estão faltando. Então, o que foi representado aqui é apenas um extrato do que a gente ainda está elaborando, né, em função do tempo disponível. Então, aquela primeira questão ali foi um dos desafios propostos por nós na discussão, a partir então dos dois painéis. Como assumimos as ações de ensino, pesquisa e extensão em educação de jovens e adultos, se as IES têm assumido ações de execução de políticas de governo. Ou seja, as universidades têm ficado envolvidas com uma carga horária muito grande para executar políticas de governo, nas diversos formatos que existem, e as ações de ensino, pesquisa e extensão específicas a partir do que as universidades produzem acabam ficando em segundo plano. Então essa é uma questão que a gente levantou na discussão, foi meio que unânime em todos os colegas, não sei se alguém tem alguma coisa para questionar, né? Mas a princípio sim. O envolvimento das IES na viabilização e nos encaminhamentos dos fóruns, foi feito um pequeno resgate histórico do nosso envolvimento nos fóruns regionais e estaduais, quais como institucionalizar ações em educação de jovens adultos nas IES, e aí vai ao encontro da preocupação dos educandos, enquanto ações de extensão, visto que isso é uma temática específica na política de extensão universitária das universidades federais, no primeiro momento, e depois de todas as públicas. Isso já é um documento disponível no Fórum de Pró-Reitores de Extensão, já há bastante tempo. Como está a educação de jovens e adultos nas demais licenciaturas, além da pedagogia? É outro debate que apareceu, né, que nos preocupa bastante. Haja visto que em muitos lugares ainda há um reducionismo muito forte da EJA para alfabetização, formação de alfabetizadores, e as demais licenciaturas ficam em segundo plano. Como organizar ações interinstitucionais, locais, estaduais e regionais, a articulação com conselhos estaduais e municipais de educação e Ministério Público, para a gente poder então pegar as diversas esferas, né, do setor público e poder fazer esse diálogo. Como dar visibilidade às ações de EJA realizadas nas IES, como as instituições de ensino superior contribuem a partir da pesquisa para subsidiar esse e os demais segmentos do fórum na luta por políticas públicas. Vamos articular enquanto região, um centro de referência na região sul, né, foi um debate que apareceu. E como os IFETs têm realizado o PROEJA. Então eram questões que surgiram na pauta, né, da conversa, que é só um resuminho, tá? Tentando então fazer uma conversa e um debate a partir das provocações do painel. Que não... outra questão que nos surgiu é por que isso foi elaborado assim, né? Ou seja, que a nossa preocupação é que as propostas fossem feitas a partir do que nós estamos fazendo, né, esses desafios, a partir do que nós já temos, e não, como a Annalise provocou ontem, algo, né, meio etéreo, que ninguém sabe exatamente quem vai fazer ou como está sendo feito. Então a nossa preocupação era fazer um pequeno mapeamento do que é de fato preocupação, do que de fato está sendo executado e qual é a realidade interna nas universidades e demais instituições. E aí então surgiram algumas propostas, já a partir dessa concretude de ações que temos, tentando então fazer essa articulação. Articular as ações das IES através de seus professores e grupos de ensino, pesquisa e extensão. Fazer isso de uma forma um pouco mais consistente, dando a devida visibilidade, a partir do mapeamento das ações que já estão sendo realizadas e como é que isso está sendo organizado dentro das instituições. Então, como as universidades, elas têm que ter necessariamente ações de ensino, pesquisa e extensão, isso é um tripé chamado indissociável nas universidades, então a gente tentou ver como é que isso aparece. E aqui tem alguns exemplos, e o nosso compromisso é complementar essa lista, que não deu o devido tempo, de ontem para hoje, né, da gente mapear todas as IES. Então ali são só alguns exemplos. Por exemplo, na URGS nós temos uma articulação, enquanto ações de ensino, dos estágios de docência com as escolas via PIBID, que é um programa de iniciação à docência, né? Temos um programa que é o chamado PEC Extensão, que é um programa de educação continuada, onde são disciplinas de graduação oferecidas como curso de extensão para educadores da rede pública. Então isso já tem há bastante tempo, então é uma ação que dá essa visibilidade para a EJA no ensino de graduação. Cursos de pós-graduação estricto lato sensu, isso várias universidades já têm.
Então são alguns exemplos desse mapeamento que nós estamos fazendo. Inclusive quais são as disciplinas e em quais cursos elas estão mais presentes, que é outra preocupação também que surgiu, assim como os rapazes aqui dos educandos levantaram, né? As ações de pesquisa, quais são os projetos de mestrado, doutorado, TCCs de graduação, trabalhos de conclusão de curso, de graduação e de especialização. Como é que isso está sendo feito, quais são as temáticas, quais são as pessoas, a gente poder dar essa visibilidade, inclusive de forma interinstitucional, entre todas as IES, para que a gente possa nos conhecer, nos mapear e dar essa visibilidade para aqueles que não conhecem. Nas ações de extensão, a instituição de uma política de extensão universitária para a EJA, né? Cursos de formação e serviço, palestras isoladas, assessorias para a Secretaria de Educação. Então são tipos de ações no campo da extensão universitária que têm sido feitas pelas universidades. Muito embora, como já disse antes, um pouco dessas ações ficam minimizadas pelo fato dos professores, né, estarem bastante envolvidos com políticas de governo dos diversos programas e projetos. Organizar encontros das IES para discutir os currículos dos cursos de formação de professores, é outra questão em nível de graduação, né, os cursos de formação inicial, tá? É outra preocupação que aparece para a gente poder então ver como é que está sendo mapeado essas concepções de EJA, concepções de currículo, uma discussão mais no campo político-teórico. Organizar um link desse documento do Fórum de Pró-Reitores de Extensão no portal dos fóruns de EJA como um texto de problematizações acerca da EJA. Ou seja, existe já um documento, já há bastante tempo, como eu falei antes, que define que a EJA é uma das temáticas da extensão universitária. Isso já está posto. É só nós usarmos um documento oficial e fazer valer dentro das universidades. Então isso nas públicas já existe, nas comunitárias privadas é uma discussão que a gente está colocando como um indicador de documento de referência. Basicamente era isso, né? A nossa ideia era tentar fugir daquela armadilha que a Annalise nos colocou ontem, de não levantar uma proposta que não possamos executar do jeito que nós temos, e isso então é o que nós iríamos colocar para os fóruns, né, como sendo a contribuição das IES e os seus professores. Os colegas querem complementar? Esqueci alguma coisa, Cida? Esse grupo, e acho que isso que o Nelton fala, a gente fez um exercício muito aguerrido de pensar quais são os nossos desafios, e se vocês olharam no relato, a gente pôs os desafios como perguntas. Que perguntas a gente tem que se fazer, né? E como o segmento universidade, o segmento das instituições de ensino superior, podem responder, as IFES lá, né, a estes desafios estando nos fóruns. Ou seja, como é que a gente faz este movimento? Foi isso doído, difícil, né, de fazer. E aí uma das coisas que a gente refletiu por dentro do papel que as universidades têm, que as instituições de ensino superior têm, é, por exemplo, dar visibilidade para a educação de jovens e adultos dentro da própria universidade. A gente acaba fazendo isso muito pouco, a gente é muito tímido, né? E eu dei um exemplo, né, eu trabalhando, por exemplo, com os alunos da pedagogia, aí no final da primeira aula vem um aluno e diz assim: professora, eu sou aluno de EJA, eu fui aluno de EJA, e fala baixinho comigo, né? Eu disse, mas puxa vida, por que você não trouxe essa questão, essa discussão, ia complementar na aula, que coisa rica? Não, eu ainda não me sinto à vontade, né? Ou seja, a gente tem, eu trazia esse exemplo para dizer assim, a gente, não, como professor da universidade, faz a mesma coisa que esse ex-aluno de EJA, né? Fica com receio de dizer assim, ó, tem EJA sim, ó, tá aqui. Tem um documento lá tirado pelos pró-reitores de extensão que diz: a EJA é uma das ações da extensão. Como é que a gente vai lá para o nosso reitor, para o nosso pró-reitor da universidade e assim, ó, tá aqui, nós queremos fazer. Como é que a gente faz eventos, por exemplo? Nós não podemos ficar no Ereja Sul se encontrando enquanto universidades só quando tem o encontro regional sul de EJA ou o encontro nacional que vai fazer a discussão por região ou por segmento. Ou seja, como é que a gente faz isso antes? Como é que os eventos, por exemplo, que uma universidade está fazendo no Rio Grande do Sul, pode ter um chamamento do pessoal do Paraná e de Santa Catarina? Como é que a gente faz de fato, essa articulação? E aí o desafio que a gente tem lá, que é pensar
a questão da pesquisa e do registro em EJA, que são os centros de referência em educação de jovens e adultos, né? O Sul não tem um centro de referência. Vai ter, nós vamos nos articular, ou seja, essa é uma resposta que nós não nos demos ontem, não temos como dar, mas que vai depender muito desse processo de conversa que a gente precisa ter enquanto universidades. Então foi este movimento que a gente fez enquanto instituições de ensino superior ontem na reflexão. Tá? Conhecido, Maria Hermínia de Santa Catarina. Eu não pude estar ontem na reunião, chegando hoje. Então, e a Leila estava dizendo aqui até uma das questões que vocês podem passar para o segundo slide ali. Uma das questões que a Leila estava aqui dizendo assim, ó, de repente o portal dos fóruns, que essa questão mesmo do espaço de socialização das pesquisas, das atividades de extensão que a gente vem fazendo, né? Uma das atividades que a gente conseguiu socializar no portal dos fóruns, por conta do projeto do portal dos fóruns, foi exatamente a socialização das pesquisas, né, que vêm sendo feitas no âmbito de Santa Catarina. Então, talvez o próprio, como uma contribuição de visibilidade, aquilo que a gente vem fazendo é socializar no âmbito do próprio portal dos fóruns, né, as pesquisas que vêm sendo feitas. Então, a gente conseguiu, por exemplo, com as próprias bolsistas do portal, fazer esse levantamento rastreário que vem sendo feito de pesquisa, né, tanto em âmbito de monografia, como nas especializações, como em âmbito das pesquisas de mestrado e doutorado, e colocar também um acervo virtual em termos de Santa Catarina para poder socializar. Isso talvez também seja uma ideia interessante que a gente possa ver em termos de extensão, né? O que a gente vem fazendo em termos de extensão, que a gente possa também estar dando visibilidade, né? Eu acho que esse pode ser um espaço bastante interessante e talvez abrir também para práticas pedagógicas no âmbito da EJA, porque os professores possam ter acesso. Então, acho que a gente precisa começar a usar esse espaço também para dar essa visibilidade. Acho que tem uma questão bastante importante aí. Bom dia, eu sou Adriano, do Instituto Federal de Santa Catarina. Estava no grupo, né? Na verdade, instituições de ensino superior, por mais que seja educador e proeja. Mas o que a gente discutiu então é pensar essas possibilidades de ações concretas nas instituições de ensino superior e, ao mesmo tempo, sempre em diálogo com os fóruns. E aí tem uma dimensão dos fóruns que eu acho que já foi colocada, de alguma maneira está presente aqui, mas que ela só para retomar, que os movimentos sociais trouxeram, que cabe também a gente pensar para as universidades. Por quê? O que foi trazido dos movimentos sociais é que um papel dos fóruns é que seja um espaço de acompanhamento das políticas públicas. Então, também papel ser um espaço de acompanhamento das políticas públicas nas instituições de ensino superior. Então, cabe aos fóruns, justamente como um espaço político e um movimento, chamar para discussão os reitores dos institutos, das universidades, os pró-reitores de ensino, inclusive de pesquisa e extensão, para saber se isso que a gente está fazendo enquanto educadores e universidades, se isso é algo sistemático na universidade ou se isso é apenas são ações isoladas. Então, acho que enquanto um espaço político, os fóruns eles têm que marcar, inclusive chamar esses representantes das universidades para que eles digam o que está sendo feito nesse sentido, o que está sendo feito de extensão, o que está sendo feito do ponto de vista das licenciaturas para que a EJA esteja presente não só nos cursos de pedagogia, o que está sendo feito para sistematizar as experiências de EJA. Então, que os fóruns sejam exatamente esse espaço que, potencializados com a presença nossa, né, possa então cobrar das universidades o que é papel delas enquanto instituições de ensino superior. Então, só para complementar, né, aquilo que já foi colocado pelos companheiros aqui.